O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós vemos São Paulo como um bom pastor que se sacrifica, que se multiplica, qual é a palavra mais adequada? Que ele tenta se fazer tudo para todos, para ganhar alguns. Então, vemos aqui São Paulo que vai ao encontro de uma que eram pagãos, e ele vai tentando de todas as maneiras encontrar algum gancho para, por meio daquele, atrair os atenienses para Cristo. Alguma brecha para, por meio da qual, atingir o coração deles. Então, nós vemos aqui São Paulo numa extrema boa vontade, nós poderíamos dizer numa linguagem nossa. Diz que ele, de pé, no Areópago, Paulo disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois extremamente religiosos. E eles eram mesmo, de fato, uma religião natural, isto é, uma religião criada por eles, uma religião que expressava a busca deles por Deus. É diferente de uma religião revelada, que expressa a busca de Deus pelos homens. Uma religião natural é a busca que os homens fazem de Deus. Pois bem, era aqui o caso das religiões dos atenienses. Então São Paulo começa aqui a dizer: olha, vocês são religiosos, isto é, existe no coração de vocês uma busca. Com efeito, continua São Paulo, passando e observando os vossos lugares de culto, os vários altares espalhados pela cidade, ele diz: eu encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Os atenienses eram tão religiosos, entendamos aqui, meus irmãos, estou falando de uma religião pagã, né? Que eles tinham altares para todos os deuses que eles conheciam. E por medo de não adorarem um Deus que por acaso exista e eles não conheçam, eles fizeram um altar para um Deus desconhecido, para ninguém ficar insatisfeito, nenhum Deus se sentir excluído. São Paulo pega esse gancho e diz: pois bem, este Deus que vocês adoram sem conhecer, eu vos anuncio. Então, São Paulo tenta, a partir dali, começar a sua evangelização para levá-los ao Deus verdadeiro e levá-los a abandonar os deuses falsos. Pois bem, então São Paulo continua, lá no versículo 28, aqui, o que eu acabei de citar,
está nos versículos 22 e 23. No versículo 28, São Paulo, ele continua o seu raciocínio e ele cita até poetas pagãos, quando ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre os vossos poetas. Então São Paulo pega aquilo que é possível, aquilo que pode ser, digamos, dito, que pode ser acolhido das palavras dos pagãos. São Paulo pega e diz: olha, até os nossos profetas dizem isso. Então nós vemos aqui essa boa vontade de São Paulo, esse desejo. Ele é o pastor que vai à procura da ovelha perdida. Ele não quer perder nenhuma. Mas, meus irmãos, não tenhamos dúvidas de que chegará o momento em que haverá uma crise. Isto é, nós podemos e devemos, com muito jeito, aproveitar aquilo que toda a cultura tiver, para que seja, digamos, um preâmbulo, para que seja uma porta de entrada, quem sabe, para o Evangelho. Mas mais cedo ou mais tarde, a crise, o choque acontecerá. E aconteceu aqui com São Paulo. Ele continuou. O discurso estava até acontecendo de uma maneira agradável aos atenienses. Mas aí São Paulo chega ao ponto central da sua pregação. Ele começou a falar de Cristo ressuscitado. E aquilo para os pagãos era algo inadmissível. Que na mentalidade de então, a salvação consistia em uma realidade, a felicidade consistia numa realidade apenas da alma. A matéria era má. O corpo era algo mau, do qual se livrar. Então vem São Paulo e diz que nós receberemos os nossos corpos novamente. Corpos ressuscitados. Mas aquilo soou para os atenienses como um retorno à prisão. Porque é assim que muitos, a grande maioria, concebia o corpo e as realidades materiais, como uma prisão, como algo negativo. Então quando São Paulo começa a falar a respeito da ressurreição, ponto este que ele não poderia não falar, porque é central para nós, os cristãos, mesmo sabendo que aquela sua mensagem provavelmente não seria muito bem acolhida, porque era algo diametralmente oposto à mentalidade da época. São Paulo não se furta de anunciar Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado. E aí diz aqui, versículo 32, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, zombavam. Tá louco? Que loucura é essa? Alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos em uma outra ocasião. E foram embora. São Paulo conseguiu aqui pouquíssimas conversões. Seu discurso, humanamente falando, foi um fracasso, mas ele foi fiel a Deus. Porque, meus irmãos, algo que o catequista, o pregador, o sacerdote deve ter sempre em mente: ele deve pregar a palavra de Deus, independentemente das disposições dos ouvintes. Isto é, você vai tentar ser agradável, você vai com jeito, mas se você percebe que o ouvinte está absolutamente ou muito fechado à mensagem do Evangelho, você não vai diluir o Evangelho, falsificar o Evangelho, para que Jesus Cristo seja acolhido, seja aceito. Porque senão, para que Jesus Cristo seja aceito, você falsifica o Evangelho, e aquele que foi aceito foi um espantalho de Jesus Cristo, não o Jesus Cristo verdadeiro. Para que Jesus Cristo seja aceito de verdade,
Para que haja uma verdadeira comunhão, encontro com Cristo, o Evangelho tem que ser pregado com toda clareza, com toda inteireza. É por isso que São Paulo vai dizer, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Aí ele começa a falar a respeito do relato da Eucaristia, para falar que a sua fé na Eucaristia não é uma ficção, não é uma construção da sua cabeça. Se ele crê na Eucaristia, é porque ele recebeu esta fé, e esta fé ele transmite. Na mesma primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, ele repete esta mesma fórmula agora quando vai falar a respeito da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Jesus Cristo morreu, no terceiro dia ressuscitou. Isto é, São Paulo, ele está consciente de que ele não tem uma palavra própria, mas ele precisa transmitir aquilo que ele recebeu. Meus irmãos, isto deve ser também aplicado por nós. Nós cristãos católicos, nós não temos uma palavra própria no sentido de uma novidade, no sentido como se nós estivéssemos refundando a nossa religião. Mas nós transmitimos aquilo que nós recebemos, de modo que aquilo no qual cria, acreditava a avó da minha avó, acredito eu também. Nós temos a mesma fé. Ela acreditava porque ela tinha recebido, e eu acredito porque eu também recebi e levo à frente e transmito e confio àqueles que passarem pela minha história. Então é triste quando nós vemos catequistas, pregadores, sacerdotes que começam a pregar o Evangelho segundo a mentalidade mundana, de acordo com a capacidade que o mundo, com a capacidade e a boa vontade que o mundo tem de acolher. Aí você vai adaptando, você vai diluindo o Evangelho, você vai omitindo pontos essenciais do Evangelho, porque, mas hoje em dia, quem é que vai querer saber, quem é que vai querer ouvir falar a respeito de castidade? Hoje em dia não dá mais para pregar na igreja que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, porque as relações estão tão plurais que se você isso prega, você vai de encontro à mentalidade mundana e a igreja vai esvaziar. E até o pregador pode ser até preso, que vai estar pregando algo inadmissível para o mundo atual. Mas a pergunta é: a quem queremos ser fiéis? A Jesus Cristo ou ao mundo? Qual é o nosso objetivo? Encher a igreja porque a queremos cheia, ou encher os corações dos que estão na igreja de Cristo? Verdade, caminho, verdade e vida. Ora, se eu quero encher os corações das pessoas de Cristo, do Cristo verdadeiro, daquele que se fez homem, eu preciso pregar o Evangelho tal qual ele me foi confiado. Aquele que está sendo transmitido de geração em geração. Então é claro, às vezes vai ser uma mensagem não muito agradável, mas o Espírito Santo, ele vai preparando os corações. Isto é, não será, mesmo se fosse, mas não será um absoluto fracasso. Porque Deus premia com a fecundidade a fidelidade. Se você for fiel a Jesus Cristo, transmitindo aquilo que Ele confiou e deixou na sua igreja,
Ele mesmo, por meio do Espírito Santo, vai preparar os corações para que eles se abram a essa mensagem. Então nós precisamos confiar mais em Deus do que nos nossos raciocínios, nas nossas conjecturas, na nossa capacidade de criar argumentos que sejam, segundo a nossa cabeça, acessíveis à mentalidade atual. No Evangelho de hoje, retirado do capítulo 16 de São João, nós vemos esta mesma atitude do Espírito Santo. Isto é, uma pobreza. Você vai dizer, mas padre, o senhor está usando a palavra pobreza para o Espírito Santo? Segura aí. Esta mesma pobreza, que é na verdade riqueza, mas essa mesma pobreza e humildade. Isto é, qual era a pobreza e a riqueza de São Paulo? Ele não tinha palavra própria, era a sua pobreza, mas ao mesmo tempo era a sua riqueza, porque aquilo que ele tinha recebido de Cristo e estava transmitindo. Então a sua pobreza era a sua riqueza. E para que isso ele fizesse, ele precisa ser humilde, para dizer, eu não sou Deus, eu não sou o dono da Igreja Católica, então eu não posso criar uma doutrina segundo a minha cabeça para ensinar as pessoas. Eu preciso ser humilde e ensinar aquilo que me foi confiado e ensinar aquilo que pertence à Igreja Católica, porque vocês têm direito de ouvir o Evangelho na sua pureza e eu tenho o dever de anunciá-lo na sua integridade. Pois bem, esta mesma atitude nós vemos no Espírito Santo. Diz aqui no versículo 13, João capítulo 16, versículo 13. Jesus diz, pois ele não falará por si mesmo. Está falando aqui a respeito do Espírito Santo. Pois ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O Espírito Santo não tem palavra própria. O Espírito Santo não tem mensagem própria. O Espírito Santo ele é enviado para relembrar e revivificar aquilo que Jesus havia dito. Ele vos anunciará o que é meu. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Esta é a missão do Espírito Santo. Vejam aqui esta pobreza, este desapego do Espírito Santo. Ele não anuncia algo dele, ele anuncia a mensagem de Jesus. Ele não tem uma doutrina dele, ele anuncia e revivifica e revitaliza e dá vida. Ele é o Senhor que dá vida. Ele é aquele que fala pelos profetas. Mas o que é que os profetas falam? A palavra de Deus. O que é que os profetas hoje falam? A palavra de Cristo. Então ele faz os profetas falarem com vida, com unção. Mas a palavra não é dele. A palavra é de Jesus. Ele é a palavra que se fez carne. Meus irmãos, estamos nos aproximando de Pentecostes. Sexta-feira agora já iremos iniciar a novena de Pentecostes. Peçamos o Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo para que sejamos humildes e não tenhamos a pretensão, nós como católicos, eu como sacerdote, vocês como leigos, que não tenhamos a pretensão de ter uma mensagem nossa, uma mensagem pessoal, uma mensagem nova no sentido de inaudita, não dita antes, não. Que sejamos humildes para transmitir a mensagem que nos foi confiada. Nós somos católicos e como católicos cremos e não temos uma outra mensagem e uma outra doutrina a não ser aquela mensagem e doutrina católicas de sempre. Por outro lado, peçamos o Espírito Santo para que Ele dê vida a essa mensagem. Para que nós tenhamos unção ao transmitir esta mensagem.
para que viva em nós essa mensagem, ela seja transmitida vivamente. Para que, sendo como que uma chama que crepita em nós, isto é, que nós acreditemos de tal maneira nessa mensagem, que nós a transmitamos com muita alegria, com muita convicção, com muita veracidade, para que as pessoas acolham como uma boa nova. Porque é verdade também, às vezes as pessoas transmitem a verdade de sempre, mas de uma maneira morta. As pessoas às vezes transmitem a doutrina, mas sem unção nenhuma, que parece mais que ela esmaga do que liberta. Mas quando ela está viva no seu coração, quando ela já gera vida naquele que anuncia, ela provoca vida naqueles a quem ela foi anunciada. Então peçamos o Espírito Santo também, para que ele vivifique as nossas palavras, para que nós, instrumentos tão débeis, sejamos utilizados por Deus para ganhar muitas almas para Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.